Agora eu quero falar com uma lenda do apito brasileiro. Esse cara é considerado tecnicamente o melhor árbitro do mundo de todos os tempos. O Romualdo Arpe Filho. Querido Romualdo, bom dia, Romualdo. Bom dia, Milton Neves. Bom dia a todos os brasileiros. Estamos aqui à sua disposição. Ô, Romualdo Arpe Filho, há quanto tempo que eu não falo com você? Você está em Goiás ou está em Santos, que é a tua terra, na Baixada? Agora eu voltei aqui, estou morando agora aqui em São Vicente. São Vicente. Santos e São Vicente é a mesma coisa, praticamente junto, né? É, mas São Vicente é a primeira cidade do Brasil, a célula máter da nacionalidade, a primeira cidade do Brasil. A segunda é Itanhaém, e eu sou cidadão das duas. Mas, Romualdo Arpe Filho, você não morou em Águas Quentes um tempão lá em Goiás? Isso, eu morei em Caldas Novas, lá, tive lá 9 anos. 9 anos. Estamos falando, gente, uma coisa rara, falar com o Romualdo Arpe Filho, árbitro de final de Copa do Mundo. O Mário Moraes, que metia o pau em todo mundo, falava: Romualdo Arpe Filho, tecnicamente o melhor do Brasil. Entendeu? O Geraldo Bretas, outro azedo, mas falava que você era melhor do mundo. E eles acertaram, porque você fez final de Copa e ainda meteu um cartão na testa do Maradona. É, correto lá, mas ele infringiu a lei e teve que tomar cartão amarelo. Ô, Romualdo Arpe Filho, você tem quantos anos? Estou com 79 anos e 4 meses. E quantos netos, quantos filhos? Filho, 3. 2 homens e uma mulher e 2 netos. Ah, não, 3 netos. E você não teve filho que pensou em apitar, não? Não. O mais velho era mais baixo do que eu e o outro gostava mais de natação. E a tua mãe, né, que eu acredito que esteja no céu, sofreu muito, né? Porque toda mãe de árbitro sofre muito, né, Romualdo? Sempre, e a esposa também, né? Que depois que eu casei e tudo, teve várias vezes, você é ameaçado, você fica telefonando e tudo, mas é coisa que se passa e tudo. Não teve nada mais sério durante esses telefonemas, nem nada. Ô Romualdo Arpe Filho, você lembra dessas duas figuras que eu falei aqui, figuras icônicas do rádio e da televisão do Brasil? Mário Moraes e... O Bretas falava sempre de mim e tudo. Eu estava também numa época que ninguém acreditava em ninguém, né? Época João Écio e tudo, então a gente se passou por isso tudo aí, né? Então, porque o Comercial de Ribeirão Preto, por exemplo, tinha um timaço com Rosan Ferreira, Jorge Peter e Nonô, Hélio Giliola, Mauri Gerbala, Luiz Caicai, Paulo Bim, Carlos César. Por que Caicai? Ele está em Santos. Eu tenho um vídeo dele explicando isso. Porque na hora do jogo, lá no vestiário e tal, o técnico Alfredinho Sampaio, que jogou com o Pelé, o Alfredinho falava assim: ô Luiz Caicai, o negócio é o seguinte, hoje nós acertamos com o juiz e você tem que cair na intermediária, né? Pagamos X pro cara, tá bom? Tá bom. E o árbitro caía e era falta. Não interessava se não fosse. Aí tinha dia que o Fredinho chegava no Luiz Caicai e falava: Luiz Caicai, hoje nós acertamos com o juiz, pagamos mais, você vai cair ali perto da área, tá bom? Tá bom. Caía lá, era falta. Aí tinha dia que ele falava: ô Caicai, hoje você cai na área, porque nós pagamos uma grana preta pro juiz, então é o seguinte, caiu na área é pênalti, tá bom? E ele ficou pra história como Luiz Caicai. Então, hoje não tem mais isso e tal, mas que nos anos 30, 40, 50, 60 tinha, né, Romualdo? Se falava também muito aí, né? Mas muitas vezes o árbitro era vendido e não se sabia, né? Era vendido pelos dois times, né? Muitos dirigentes do interior eram deputados federais, eram prefeitos e tudo, e naquela época do acesso, principalmente de São Paulo lá, era muito difícil apitar no interior. Porque você já chegava lá sendo xingado e achava que você estava sempre vendido. Então era sempre a paródia era essa aí que se passava. O Mário Moraes chamava Geraldo Bretas chamava o Eunápio de Queiroz, teu contemporâneo, que jogou no Santos, de Larápio de Queiroz, vê se pode. E ele chamava de mosquito elétrico. Porque era muito magro e estava em cima da jogada, corria muito, né? Graças a Deus foi isso que me levou até o auge da minha carreira, né?
Agora, Romualdo, eu falo muito, ó, a coisa mais difícil do futebol são 4. Apitar jogo, ser bandeirinha, narrar futebol no rádio e ser goleiro, concorda? Concordo. Agora, eu sempre disse que um árbitro de futebol deve ter 70% de condição física, porque chega quase no final da partida, a sua mente já está um pouco cansada. E se não estiver fisicamente preparado para apitar uma partida de futebol, vai chegar no fim e você não tem condição de memorizar todas as regras e aplicar ela do jeito que ela é. Então isso é muitas vezes difícil. E hoje em dia falta um pouco de vamos dizer, de coragem para os auxiliares, e principalmente para os auxiliares que ficam atrás do gol, dizer, auxiliar o árbitro. Eles não se livres de cumprir com o negócio do árbitro. Tal a infração perto do bandeirinha, dificilmente o bandeirinha marca, deixa para o árbitro. Então, isso que está dificultando mais a arbitragem. E olha, o Marcos Falopa está dizendo que você foi o árbitro mais técnico da história, o mais tranquilo, e podia apitar jogo na Rua Javari ou no Maracanã, que era a mesma coisa. O André Nathan Usbacher, contemporâneo de Dulcídio Vanderlei Bosquilha, Faville, Neto, Morgado, Laumir Rit, Peixoto Laguna. Isso aqui são jovens em relação ao teu tempo de começo, né? Você é do tempo do próprio Eunápio de Queiroz, né? Do Ayrton Vieira de Moraes, o Sansão. Isso. Eu comecei em 60 na federação, né? Um jogo, a minha estreia foi num amistoso São Paulo e Juventus na Rua Javari à noite. Ué, a Rua Javari tinha iluminação? Porque não tem mais. Tinha, naquela época tinha, foi à noite. Foi à noite. Agora, ô Romualdo, essa história de árbitro e tal, naqueles anos 50, 60, a turma fazia o seguinte, tinha a picareta aí, que chegava no presidente do jogo do time A contra o time B. Ele chegava no presidente do A e no presidente do B e falava, ó, o árbitro tá na gaveta, então custa tanto. E ele recebia dos dois lados. Aí no dia e o árbitro não sabia disso. Aí chegava no dia do jogo, o time A ganhava, o time B ganhava, aí ele pegava, ia no time que perdeu, você me desculpa, mas vocês jogaram tão mal que vocês perderam o jogo, mas tá aqui o teu dinheiro de volta. Ou seja, vocês eram vendidos e não sabiam. Então, sempre passou isso. Então ficou essa paródia toda aí, e o árbitro está sempre vendido. Quando ganhava um, você estava vendido por aquele lado. Quando você perdia, você estava vendido por outro. Então era sempre isso daí. Então sempre ficou essa fama pra gente, né? Eu ouvi a Rádio Bandeirantes de 56, 57 até 72, tudo de futebol da Bandeirantes. E aqui o Mauro Pinheiro, que está no céu também, ele fazia um elogio a você, dizendo que você era tão perfeito tecnicamente que você sabia até acalmar um jogo. Quando o pau estava comendo, você conseguia travar o jogo no meio do campo, uma falta aqui, uma falta ali e tal, uma faltinha que não foi para parar, para o pessoal parar de brigar e tal. E você levava o jogo pro empate, que você tinha um poder até de levar o jogo pro empate, que você era bom demais. Você lembra que o Mauro Pinheiro falava isso? Falava, mas também não era assim. Eu, dentro do campo de futebol, talvez então era um pouco mais franzino, mas eu também sempre tratava os atletas de senhores. Sou tá errado, sou isso, e ia levando isso. Antigamente não tinha, quando eu comecei não tinha cartão amarelo nem vermelho. Iniciou-se em 68 nas Olimpíadas, que eu participei nas Olimpíadas de 68 no México, que foi introduzido o cartão amarelo e o vermelho. Então, antes não tinha nada disso. Eu ia na conversa, se conversava com o jogador, calma, isso. Então eu sempre levei isso aqui e, graças a Deus, foi o que me levou para cima. Romualdo Arpe Filho, qual foi o jogador mais educado que você dirigiu? Que você não tem admiração por ele até hoje, que era um cara maravilhoso, jogava só futebol, não enchia o saco do bandeirinha e do árbitro? Tem muitos, né? Tem muito, é difícil se lembrar que assim, sempre tinha alguma coisa, mas teve... O respeito, Sócrates sempre me respeitou dentro do campo e tudo. O Zico, o Júnior, quando apitava o Rio São Paulo e tudo. Aqui em São Paulo teve vários aí, várias pessoas. Ademir da Guia. Esse é uma moça, né? Esse não abria a boca, não. Esse jogava, né? Todos craques não te dá problema. Tinha alguns que davam,
Por exemplo, o Roberto Riverino sempre procurava você para se jogar você contra a torcida e tudo para ganhar alguma coisa, mas sempre me respeitou. Além do Rivelino, qual é o outro jogador que era mala na época, que era difícil de controlar? O Zito também, o Zito só queria para ele, viu? O Zito era fogo dentro do campo lá. O Pelé já não, mas o Pepe já era uma moça, o Edu, que os jogos que eu apitei aqui assim, agora tinha vários também no São Paulo, tinha... Olha, eu falo do Serginho. O Serginho, eu botei ele para fora 3 vezes lá e nunca tive problema com ele, sempre me respeitou. Teve um jogo Ferroviário em São Paulo, no Morumbi. Eu conheci o saudoso, o falecido Pinheirense, considerado um dos mais indisciplinados jogadores do futebol. Fiz uma entrevista com ele uma vez e ele me contou que ele foi expulso, não sei se você era o árbitro, no Morumbi, antes de começar o jogo, que ele e o Serginho, Pinheirense e Serginho, brigaram já no aquecimento, porque naquele tempo o time entrava para aquecer depois que o jogo ia começar. E começaram a brigar e tal, e os dois foram expulsos, Pinheirense e Serginho Chulapa, antes do jogo começar. Não foi com você isso não, né? Não foi comigo não. Agora, Tinha um jogo que eu saí com o carro de preso lá em Araraquara, Ferroviário de São Paulo. Que o São Paulo ganhou de lá, que era difícil, o São Paulo nunca tinha ganhado lá, estreou o Gerson, Toninho que saiu do Santos. Toninho Guerreiro. Foi jogar lá e o São Paulo ganhou de 2-1. Eu tive que sair depois do jogo, tive que sair, o carro aí preso lá no meio do campo, eu e meus dois auxiliares. Saber como é que era naquela época, negócio para cair, para não cair, então nessa altura você estava vendido já, né? Quem mandou te prender foi Carlos Alberto Salmazo, que era o presidente da torcida organizada da Ferroviária. Eu lembro bem disso, ele ficou bravo e tal, Carlos Alberto Salmazo. Mas hoje ele é tranquilo, hoje é o presidente da Ferroviária. Depois eu apitei vários jogos lá na Ferroviária lá, cara. Que time que tinha Ferroviária, hein, Romualdo? Hã? Cada timaço que tinha Ferroviária, hein? Naquela época tinha, mas tinha mesmo. Tinha um time que hoje aqui é difícil você encontrar um time do interior aqui assim, que tinha um time daquele jeito que enfrentava os grandes de igual para igual, tanto em Araraquara como em São Paulo e em qualquer parte. Ferroviária ganhou do Santos com o Pelé e tudo na Vila Belmiro, e não foi uma vez só, não. Ferroviária era espetacular, era chamada de... igual a Iugoslávia, era chamada de o Brasil da Europa, e a Ferroviária era considerada o Santos do interior. Agora, Romualdo, já que ninguém está ouvindo mesmo, e você não apita mais, infelizmente, que você era bom demais, hoje você pode falar, você é torcedor do Jabaquara, da Portuguesa Santista ou do Santos? Portuguesa Santista, porque eu era sócio da Portuguesa Santista quando eu apitava, como eu era muito franzino, eu apitava basquete, vôlei e futebol no negócio de colégio. E apitava da Vaz e apitava alguns jogos. Então houve a greve aqui em Santos, então aí tinha Santos Jabaquara Juvenil, na época de Pepe, na época do Jabaquara, que tinha um time muito forte e tudo, e não tinha hábito para apitar, e foram em casa, me arrumaram roupa e tudo para eu apitar o jogo, eu apitei quando o Pelé jogou nessa partida aí. No juvenil, o Jabaquara ganhou de 1-0 e o Pelé perdeu um pênalti no segundo tempo que chutou por cima. Teve um Santos e Jabaquara também, que o Jabaquara tinha um jogador chamado Melão, e o técnico era o Filpo Nunes, na Vila Belmiro, 6-4 pro Jabaquara, com Pelé e tudo. Tá, mas o Melão levava o beck dele desde o meio do campo até dentro da área e caiu os dois lá dentro da área, nessa época aí. Pode procurar para saber se ele sabia aí, que muitas vezes o Jabaquara ganhava o gol de pênalti desse jeito, cara. O Ramon Mateus Júnior, lá da Unimes, e o Ramon Mateus Júnior é diretor jurídico da Portuguesa Santista, dizendo que a Baixada tem muito orgulho da tua história. Tá, eu agradeço, né? Obrigado. Qual foi o grande jogo da tua vida? Foi a final, realmente, da Argentina com a Alemanha? Como é que foi? Logicamente foi, né? É o que o árbitro espera. O árbitro, quando começa, que quer ser alguma coisa
dentro da arbitragem, que é apitar uma final de Copa do Mundo, que esse é o ponto alto da carreira de um árbitro. E, graças a Deus, eu tive essa oportunidade. Fui um dos árbitros escolhidos para apitar a final e, graças a Deus, foi muito bem, né? O que o Maradona fez que você meteu um cartão na testa dele naquela final? Mais ou menos 17 minutos, houve uma falta quase que o Brown, o zagueiro, cometeu o pênalti do lado esquerdo da área. E a Alemanha foi cobrar. Na hora que eu apitei, que o cara partiu, o Maradona saiu da barreira e pulou na frente. Eu apitei, sorte que a bola não chegou até lá, não entrou nem nada, né? Porque quando eu vi ele partir, que na hora de bateu, eu já apitei e paralisei a jogada. E aí dei o cartão amarelo para ele lá. O Romualdo Arp Filho, o UOL, o portal UOL, líder disparado da internet brasileira, eles bolaram um esquema que já faz uns 2, 3 anos, em que semanalmente, ou de 15 em 15 dias, ou de mês em mês, eles entrevistam uma personalidade fazendo perguntas muito grandes, igual a Folha hoje faz com o Galvão Bueno. Então, e eu tive o privilégio de ter sido o primeiro ouvido pelo UOL, entendeu? E essa semana foi o Zé Roberto Ramos Wright. E ele falou que ele na Copa de 90, e foi a primeira Copa que eu cobri lá na Itália, ele não foi para a final porque o Brasil que a Alemanha já tinha perdido 2 Copas com 2 árbitros brasileiros, Romualdo Arp Filho e o Arnaldo César Coelho. Então que o Armando Marques tirou o nosso amigo Wright da final da Copa porque, a Alemanha só perde com um árbitro brasileiro. Você acredita nisso? Não acredito, não. Não acredito. Porque nunca o mesmo árbitro do mesmo país apitou 2 Copas do Mundo seguidas. E por coincidência, em 82 apitou o Arnaldo e depois em 86 fui eu, né? E não é por coincidência a Alemanha também. A Alemanha também foi disputar as 3, né? Mas foi aqui da América do Sul que apitou o do uruguaio, né? Certo. Que era uruguaio nacionalizado mexicano. Eu confesso que me fugiu o nome do homem aqui. Eu também agora nem me lembro mais, cara. Agora, Romualdo, eu lembro que o Armando Nunes Castanheira da Rosa Marques, talvez ele tenha inventado isso, ou foi você, de escolher, porque antigamente era o árbitro e a federação escalava 2 bandeiras quaisquer. Hoje tem 5 já, né? Mas naquele tempo o Armando Marques resolveu escolher uma dupla fixa. Então era Armando Marques auxiliado por Melquisedeque Zanoni e Germinal Alba. Eu nunca vou esquecer esses nomes. Depois veio Wilson Antônio de Medeiros. Você tinha bandeiras fixos e quais eram? O meu era o Marechal Irejo daqui e o outro já me esqueci agora, que sempre ia junto. Um moreno meio forte comigo, caramba. Não sei o que, Oliveira Bagre. Ah, tá. E nós lá de Moçambique... Os dois aqui eram de Santos, né? Então eu tive que... Não é que eu tive, eu queria para ajudar o pessoal da minha cidade, né? Então, e a minha cidade, que é Muzambinho, nós tínhamos na época, nos anos 60, muito orgulho, porque tinha um bandeirinha chamado Gazi Aluane, irmão de Benjamin Aluane Neto, meu companheiro de rádio que está no céu, trabalhou na Folha também. O Gazi Aluane, ele já morreu, o Gazi Aluane era bandeirinha da Federação Paulista, e para nós de Muzambinho era a glória da glória. Mas por falar em bandeiras do passado, olha o que chega pela internet. Vamos lá, o meu amigo Gustavo Soler. Bom dia, seu Romualdo. Nino Trovato mandou uma foto aqui pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Ele, o senhor e o Mauro Félix da Silva num jogo da Várzea. Ele falou pra você contar uma história curiosa. Você e o Mauro Félix da Silva. Foi também, o Mauro Félix também trabalhou comigo, muitas vezes também trabalhou comigo, o Mauro Félix. Isso aí, São Paulo. Ô, Romualdo, é o seguinte, eu trabalhei muito tempo com o Oscar Roberto Godoy, aliás, o inventei com orgulho na televisão brasileira, e hoje ele está vendendo cerveja em São José do Rio Preto, mas trabalha numa rádio por telefone, eu moro em Rio Preto lá, a terra dele.
Ele contou uma história curiosa uma vez, não envolve você, mas eu queria saber se você já fez algo parecido. Ele estava apitando um jogo X, em que teve um pênalti, ele marcou o pênalti. O centroavante foi lá, bateu e chutou fora. Em seguida, outro pênalti. O mesmo centroavante foi bater o pênalti e chutou fora. Em seguida, teve outro pênalti, ele marcou o pênalti. Aí o centroavante, quando foi bater, o Godoy falou, não, você não vai bater não, você é muito ruim. Põe o outro pra bater aí. Você não vai bater não. Você aconteceu algo parecido na tua carreira? Não, mas diz que isso aconteceu com o João Edson, que fez isso lá no jogo da Ferroviária e Comercial, se não me engano. Lá, antes de eu começar a apitar, se contava lá, os árbitros falavam, pô, aconteceu isso, que o João Edson fez isso assim, caramba. Olha aqui, ó, eu lembro de muita coisa, assim, eu ouvia a rádio o dia inteiro, então eu tava ouvindo um Palmeiras e Corinthians, que é o jogo de hoje, né? É um jogo noturno, esse jogo pode ter sido sábado à noite, ou quarta à noite, ou quinta à noite. Eu estava ouvindo um Zambinho, lá, moleque, tinha uns 10, 12 anos, estava ouvindo esse jogo pela Rádio Bandeirantes com Lucílio Navarro, que era um amigo meu que eu tinha lá e tal, que mora hoje lá na grande Uberaba, Uberlândia, etc. E ele, corintiano doente, o jogo 0-0. E você apitando. Aí, aos 44 do segundo tempo, o Palmeiras era muito melhor e o Corinthians segurando o empate. Aí, no finzinho do jogo, teve uma bola espirrada na linha de fundo e você deu o escanteio. Você deu o tiro de meta. Mas o bandeirinha ficou sinalizando o escanteio. E você pegou, seguiu o teu auxiliar e deu o escanteio. O Rinaldo bateu o escanteio, o Ademar Pantera fez o gol aos 46 do segundo tempo. Dá pra lembrar desse jogo, não? Porque o Corinthians chiou demais, porque não foi corne, foi tiro de meta. Se eu não me engano, acho que o treinador do Corinthians era o Oswaldo Brandão, se eu não me engano. Aí reclamaram demais de você, né? Mas foi o teu auxiliar que te induziu ao erro. Isso acontece, né? Esse auxiliar agora não se sabe se foi. Porque antigamente falava a bola prensada da defesa. Falava mesmo. Antigamente você falava, prensou. Já os caras, já da defesa, já. Até o atacante já, quando prensava, já virava as costas e saía. Hoje em dia já não é assim, né? Sempre tem alguém que toca por último, né? Ô Romualdo, isso é interessante que você falou. Porque era esse mesmo, tinha umas leis do futebol, principalmente no interior, era assim, ó, bola prensada é da defesa, 2-1 era falta. 2-1 era falta. Aí vem a Holanda na Alemanha Ocidental em 74 e inventou o 8-1, 7-1, 5-1. Romualdo, 2-1 era falta, né, Romualdo? É claro. Era o que se marcava antes, né? Até depois os árbitros começaram a resolver e aplicar a regra como que era, né? E, Romualdo, não tinha o cartão. Eu lembro que laterais, tipo assim, Dalmo, Gaspar, o Dalmo marcava muito bem o Garrincha. Mas era uma jogada clássica, de vez em quando eu vejo aí reminiscências do Canal 100, esse tipo de lance acontecia muito no futebol, nos anos 50, 60, não tinha cartão. O lateral era vencido pelo ponta, e o lateral pegava pela cintura o ponta. E vocês, árbitros, paravam o jogo, é claro que foi falta, mas não tinha cartão, não tinha nada, ficava por isso mesmo. O Dalmo pegava na cintura do Garrincha 200 vezes no jogo. Se fosse hoje, ele era expulso logo aos 5 do primeiro tempo. Uma, duas, da segunda já tomava cartão amarelo, conforme a gravidade já tomava amarelo na primeira e na segunda podia ser expulso. Né? Você lembra desse negócio? Todos os laterais pegavam ponta pela cintura? Claro. Mas depois já foi melhor, já em 60 já não era assim, né? Já se marcava antes e tudo, já começou a melhorar, né? E mais depois com o cartão amarelo já melhorou de vez, mesmo em 68, né? Porque todo ano a Telesobol faz alguma coisa boa, né? E no interior, né, essas regras do futebol, por exemplo, que hoje o cara tá na reserva, ele tá no banco de reservas, lá no Rio de Janeiro fala que o cara foi sacado e tal. Lá em Minas a gente falava o seguinte, o sujeito tá no barranco. Porque do lado do campo sempre tem um barranco, então os reservas ficavam sentados no barranco. E tinha também outra coisa, além de bola prensada da defesa, 2 não era falta, 3 corne valia um pênalti, e 3 bolas na trave valia um gol. Essas das histórias antigas, né, que
se fala muito aí, mas a maioria não é nada verdadeiro, não. Olha, o André Nussbacher, ele é um estudioso, está dizendo que você ganhou nota 9,5 na final da Copa do Mundo que você fez em 90. 9,30 e pouco. A final foi em 90, né, que você fez, né? 86. 90 foi o Reich, lá que ele não falou que não foi apitar, não apitou lá porque a Alemanha não ganhava de juiz, com o juiz brasileiro. Então, que nota, porque eu talvez tenha sido, eu não sei, se não foi a maior nota de um árbitro numa final de Copa do Mundo, foi uma das 3 mais altas, não? Aquela altura, o João Avelange, quando voltou, falou que era a maior nota até aquela Copa do Mundo. Agora, teve várias aqui e a gente não sabe as notas que deu, porque aquilo não sai, né? Não sai publicado as notas da arbitragem, né? Romualdo, você é apontado como tecnicamente um dos melhores árbitros do mundo de todos os tempos. E eu pergunto para muita gente, qual é o melhor da história? Igual eu pergunto, qual é o grande jogador da história e tal. O Cláudio Zaidan, colega aqui, ele fala que o melhor árbitro do mundo de todos os tempos foi o Colina, o italiano careca. Para você, qual foi o melhor árbitro do futebol? O Colina foi sensacional, caramba. Muito excelente árbitro. Nota 11 para ele. Viu? Mas qual foi o melhor para você, no teu tempo? O melhor... eu aprendi muito com o João Edson, com o Elnato, que tu falou. Todas as malandragens de tudo, não foram melhores do que ele. Eles me ensinaram muito, por isso eu aprendi muito e soube aplicar dentro do campo para ver chegar até em cima da minha carreira lá. E o Armando Marques? Todas as artimanhas que os jogadores usavam aí, eu conheci antes deles aplicar. Às vezes, não sei se você pode se lembrar ou mandar conversar, porque antes do cara dar um pontapé grave, eu já tinha marcado a infração. Tentativa quase dava. Então, eu aprendi muito com eles aí. Mas um grande árbitro era o Esteban Marino também, que eu vi aqui apitar aqui. Esse eu posso dizer que eu aprendi muito com ele aqui também. O Esteban Marino era do Uruguai, né? O Esteban Marino era um senhor árbitro, caramba. O Esteban Marino era do Uruguai? É o do Uruguai. Mas e o que você achava do Armando Nunes Castanheira da Rosa Marques? Quem? Armando Nunes Castanheira da Rosa Marques. Brasileiro nunca deve falar de brasileiro. Quando você fala brasileiro para falar que é o melhor do mundo, pode pensar que a gente está defendendo coisas. Mas um grande árbitro, ele, o Arnaldo, o Reit, que estava aqui. Quer dizer, o Reit já esteve muito doente, eu não consegui falar mais com ele lá. Agora, além dessa final de Copa do Mundo, qual é que foi o jogo que você não esquece? Que foi um jogo difícil, mas que você saiu muito bem? Além da Copa do Mundo, esse foi um jogo entre Independente e Colo-Colo no Chile, lá na época do Allende lá. Que lá não tinha polícia dentro do campo, cachorro entrava, assistente entrava para dentro do campo, e eu apitei esse jogo aí, acabei anulando um gol que o Gazelli fez de cabeça de lá, e o jogo estava 0-0, e aí houve o terceiro jogo depois de Montevidéu. Esse jogo foi difícil de levar até lá, mas graças a Deus, e o Casselli aí, eu cumprimentei ele porque foi um cara mais honesto que tem, porque todo mundo gritando o gol, eu anulei lá, e ele veio e me cumprimentou e fez como que eu tinha acertado e tudo lá. Carlos Casselli. Esse jogo aí, as características da partida foi difícil por causa disso. Carlos Casselli, e lutou contra a ditadura de Pinochet, contra a queda de Allende, e ele foi macho, esse cara. Ele podia ter sido assassinado lá, porque o Allende matou muito. O Allende não, o Pinochet matou muita gente. Agora, ô Romualdo F. Filho, o que você faz hoje? Hoje eu estou aposentado, caramba. Então hoje eu não faço nada. Eu fui quando eu também estava apitando também, eu fui corretor de imóveis, eu tinha um Cresce, que eu fiz o curso e tudo, mas agora estou aposentado. Já estou com 80 anos, já não dá mais para
apitar, nem nada, e trabalhar, graças a Deus, dá para sustentar aqui a minha aposentadoria, e meu filho também me ajuda, não tem problema nenhum, graças a Deus. Ô Romualdo, também não queremos muita coisa mais na vida, né? O Pelé ganhava pouco mais de $1.000 por mês com 19 anos. Isso o Neymar ganha por cada segundo, né? Porque hoje os jogadores estão ganhando muito dinheiro e naquela época, se os jogadores ganhavam muito pouco, imagina o árbitro. Vocês sempre foram mal remunerados. O árbitro de hoje continua ganhando muito pouco. Vocês antigamente ganhavam era nada, né, Romualdo? Não. Quando eu ia apitar, mesmo para o Mundial agora está muito bem remunerado, os árbitros que vão para o Mundial. Quando eu apitei em 86, eu ganhei só $150 por dia. Eu fiquei 40 dias. Ganhei $150 por dia, caramba. Tudo pago, caramba. Agora, Romualdo, você é a melhor pessoa para opinar sobre isso. O que você está achando do vídeo-árbitro? Para mim, eu sou contra isso daí. Já tenho, por exemplo, já não tem os dois auxiliares, não tem os árbitros atrás na linha de fundo. Então, tirar a essência do árbitro. Como é que vai voltar o árbitro lá de cima? Então, vamos fazer diferente. Já não tem árbitro dentro do campo. Bota o árbitro lá em cima, aquele lá de cima com o alto-falante e vai marcando as fotos de lá. Fica mais fácil, caramba. Porque lá de cima, com o videotape, quando tem dúvida, e vai ver o videotape. Tira toda a essência. Como é que você vai marcar um penal dentro lá? É o critério do árbitro, o árbitro que vai decidir. Tem um árbitro que é mais condescendente com a infração, não de pegar a bola com a mão, porque isso todo mundo vê, isso não vai precisar de vídeo nem nada. Mas um lance por exemplo, de jogo de corpo legal dentro da área ou não, como é que você vai? Quem opina é o árbitro. Uma entrada mais dura ou menos dura, um jogo perigoso e tudo, é o árbitro que tem que decidir na hora, não é um outro lá de cima que vai decidir. Porque toda circunstância é marcado na hora. O árbitro tem que sentir agora, sentir e marcar. Pênalti. Não, pênalti prossegue o jogo e tudo. Agora para o jogo, fica 1 minuto. Teve um jogo que ficou 3 minutos lá até decidir lá se foi pênalti ou não foi pênalti, caramba. Completamente errado. Falta o quê? A coragem para os auxiliares marcar e os os auxiliares que ficam na linha de fundo marcarem. Isso aí tira tudo. Outra coisa, os árbitros estão mal posicionados na cobrança dessas faltas quando vai para dentro da área, quando disputa a bola 15, 16 jogadores. Não é isso que acontece nos jogos aí? As faltas laterais e tudo, quando é jogada para dentro da área. O árbitro fica fora da área. Quem marca é o auxiliar. O auxiliar a 40, 50 metros, como é que ele vai, na hora que a bola é lançada, ele não sabe quem é que está participando ou não, porque na hora lá corre, os 15, 16 correm. Quem tem que marcar isso daqui é o árbitro. Se o árbitro estiver atrás da linha na hora de cobrar, ele vai decidir quem participou do lance ou quem não participou do lance. É o árbitro que tem que ficar na linha para marcar o offside. Não o auxiliar a 50, 60 metros lá, que não sabe quem é que participou da jogada. Vai 16 jogadores dentro da área lá, que é 8 atacantes, 6 atacantes, e o resto é defesa. E como é que você vai saber lá, o auxiliar lá, que quem participou, quem não participou? É o árbitro que tem que marcar isso daí. Se o árbitro estiver nessa posição aí, já não tem tantos problemas de arbitragem de gol anulado, certo ou errado. Ô Romualdo, hoje temos mais um nitroglicerínico com Palmeiras e Corinthians, decisão do Campeonato Paulista que foi excelente. E o árbitro lá não demorou 2, 3 minutos e não teve vídeo-árbitro. Ele teve claramente ajuda externa.
Esse daí, sem dúvida. Esse daí, depois de 6, 7 minutos, caramba. 8, 10 minutos demorou, entendeu? E então ali, e eu acho que o Palmeiras tem razão, o Palmeiras ainda vai conseguir anular esse jogo aí, porque realmente houve influência externa irregular. Você, quando apitava, você não tinha esse negócio de microfone, no fone de ouvido? Não, ou você errava ou acertava e não tinha isso. Hoje em dia tem televisão de atrás, por cima, do lado, do outro lado, 15, 16 desse lance. Então é difícil para um árbitro estar cheio de tudo lá. Por isso que eu digo que o árbitro tem que estar 70% de condição física e tudo. E essa aí já foi no segundo tempo já. O árbitro já estava cansado de tudo. E não teve nenhum auxiliar e tudo. Então o árbitro a 60, 70 metros do lance é que viu. O árbitro atrás do gol não viu, o outro não viu. Só esse que viu lá, o quarto árbitro que viu. Eu não sei o que vai fazer. Isso aconteceu, mas não vai. Isso aí já está resolvido e tudo, cara. Já acabou, cara. Você tem que esquecer e já partir para outra e acabou, caramba. Muito Agora, bem. Colocaram nesse árbitro não tinha jogo de árbitro de vídeo. Mas é completamente errado. Para mim é errado. O árbitro tem que estar lá com posição, os auxiliares lá auxiliar mais o árbitro e acabou. Já tem o chip da bola quando vai entrar. O principal é esse, a bola entrar ou não entrar. Do resto, é circunstância do jogo que a lei faculta o árbitro é que vai decidir se a intenção não há intenção de marcar um pênalti ou não. E o André Vinícius, diretor comercial do UOL, me lembra que o Romualdo Arpe Filho também já participou desta série de entrevistas longas, exclusivas e tal, envolvendo personalidades importantes da história do futebol do Brasil e do mundo. Agora, esse árbitro livre vai ser 1 ou 2, 3 para opinar. Porque se tiver 1 ou 2 lá, vai ser a mesma coisa. As opiniões podem ser diferentes, pô. Só uma última coisa. E esse pênalti brasileiro que inventaram? O cara dá uma bagaçada, no caminho a bola bate no braço, no cotovelo, na mão do Beck, que não teve intenção nenhuma. Ele não tem como tirar o braço enquanto a bola vem. Entendeu? Esse é pênalti brasileiro. Você marca, no teu tempo, você marcava pênalti em chute e que de forma involuntária a bola batia no braço do jogador, do Beck? Por isso que eu digo, o que é o penal? Quando a pessoa tem intenção ou não de colocar a bola na mão, não é a bola bateu. Como é que o jogador vai pular com o braço colado no corpo? Não tem condição para dar um impulso. Agora, ele precisa saber se ele vai para lá. Agora, se ele esticar o braço e ir lá na bola, logicamente ele tem intenção de tentar cortar a bola. Não é isso? E no outro que cabeceia, a bola bate no braço, ele no alto, como é que você vai dar pênalti? De que jeito que não tem intenção, só se ele tocar a bola com a mão. É difícil, aí tem que ser. A interpretação é do árbitro, não é árbitro do vídeo lá, então tem que ter 2, 3 árbitros. Então bota 2 árbitros aqui no Brasil, não tentamos botar 2 árbitros? Teve uma época que o Fará colocou 2. Então, e 2 árbitros, um tem uma maneira de ser mais condescendente, o outro é mais rigoroso. Tem um monte de coisa que não vai. Isso tem que ser um árbitro só de chegar e marcar. Ele que é o responsável pela partida. Então, com 2 auxiliares muito bons, com auxiliares atrás do gol lá, tem muita coisa que pode ser evitada que se eles auxiliarem e deixarem de ser tão covardes que nem tem aí. Nesse daí, o árbitro foi 60 metros lá. Teve um jogo também do ano passado lá, o jogo marcou uma bola com a mão, o árbitro a 3 metros, o árbitro atrás de 3 metros, ele não viu. Brincadeira. Nesse daí, então, o jogo também ficou paralisado um monte de tempo, mais de 3 minutos, porque os jogadores do Vasco estavam reclamando de tudo, e nessa não teve ninguém ajudou. Então tá. Ô Romualdo Arpe Filho, só para terminar, quero abraçar aqui o André Simas e o Carlos Alberto Garcia, lá de Londrina,
que jogou no Corinthians, mas o doutor Ramon Mateus Júnior, aí da Baixada, Hugo Balestrieri e Denise, Olga Chulac e Ronaldo Russo aí da Baixada, e Luiz Carlos Gomes Godoy, entendeu? Fã da Portuguesa Santista também, do Jabaquara, do Santos e tal. A última pergunta, eles estão basicamente pedindo pro senhor o seguinte: qual é o time que um dia jogou com Cláudio Alberto, Adelso, Osmar e Dé, Norberto e Pereirinha, Zico, Samarone, Liu e Baba, técnico Agenor Gomes, o Manga? Que time foi esse, ô Romualdo Filho? Que time foi esse daqui? Olha. A Portuguesa Santista já subiu? Isso, 1-0 gol de Samarone lá em Campinas. Ponte Preta. Aquilo que era guerra. O pessoal de hoje não sabe, né, Romualdo? O que acontecia no interiorzão aí nos anos 50, 60 e 70 para um time subir da segunda para a primeira. Presidente Prudente, Jundiaí, Piracicaba, era uma guerra. Mas agora tá mais calmo, porque agora sobe 4, desce 4 e tudo, já fica mais fácil, né? É dúvida. Romualdo Filho, foi um prazer falar com você, viu? Porque meu aí, viu, Milton? Muito obrigado aí. E desculpa a insistência lá com os seus auxiliares aí que telefonaram para cá, porque muitos fins de semana eu saio pro sítio, então não teve esse problema aí de ficar aqui esperando o seu telefonema. Mas assim, graças a Deus que agora foi possível, né? Deu. Como é que chama mesmo lá, Caldas Novas, que você morava? Que eu morava a cidade de Caldas Novas, 20 quilômetros ali das Águas Quentes lá. Lugar bonito. Um abraço pro senhor, viu, seu Romualdo? Obrigado, igualmente para você, e muitas felicidades para todos, e um feliz dia das mães para todos os brasileiros e para o mundo todo. Muito obrigado. Muito obrigado.